Oi, gente, tudo bem? 30 anos após a abertura e a queda do regime militar chileno, o Chile vive uma convulsão social extraordinariamente grande, ao ponto do presidente Sebastián Piñera ter decretado estado de emergência, inclusive toque de recolher. Quais as lições que o Brasil pode tirar desses episódios que estão acontecendo no Chile nos dias atuais? Esse é o tema da conversa do PH de hoje. Roda aí a vinheta. Gente, o Chile, ele vive, na verdade, um clima de tensão contida que estourou, tendo como estopim o reajuste do preço das passagens de metrô em apenas 4 centavos de dólar. Isso mesmo, um ajuste muito pequeno foi o estopim para que uma grande massa populacional chilena, que se encontrava oprimida e massacrada do ponto de vista financeiro, fosse às ruas reivindicar mudanças. O presidente Sebastián Piñera, ontem à noite, fez um pronunciamento dizendo aos chilenos que se sente comovido com a situação dos chilenos, se sente tocado pela situação de desigualdade no país e que vai retroceder no preço das passagens. Mas isso por si só não vai fazer com que o movimento pare. Porque, na verdade, o argumento de que o preço da passagem do metrô é o que desencadeou os movimentos de rua, na verdade, são apenas um mero pretexto para que a população fosse às ruas reivindicar mudanças. O modelo neoliberal que foi implantado no Chile já na época da ditadura de Pinochet, principalmente a partir da década de 80, fez com que o Chile mergulhasse num abismo social muito grande de desigualdades. Embora seja um país que tem um PIB per capita bem maior que no Brasil, seja membro da OCDE, mas o Chile está na rabiola da OCDE em relação à desigualdade. É um dos países mais desiguais que fazem parte da OCDE. Pois bem, um dos pilares de desigualdade do Chile está exatamente no sistema previdenciário chileno. Os estudos mostram que aproximadamente 90% dos 2,5 milhões de aposentados do Chile vivem com menos de 60% do salário mínimo chileno. Isso coloca os aposentados numa situação de vulnerabilidade social muito grande. Em contrapartida, o modelo neoliberal que foi implantado lá na época do Pinochet no Chile tornou a saúde chilena, diferentemente da brasileira, uma saúde privatizada, tornou a educação chilena superior, diferentemente da brasileira, uma educação superior privada, e privatizou inclusive a aposentadoria. Os chilenos contribuem com 10% dos seus salários para um fundo de capitalização. As empresas não contribuem, diferentemente do Brasil. Aqui no Brasil, os aposentados contribuíram ao longo da vida com algo entre 8% e 14%, agora mais recentemente, dos seus salários para a Previdência. Mas o patrão complementa essa contribuição com a parte patronal chamada, e essa contribuição chega, por exemplo, a 20% em média do salário da ativa para a aposentadoria futura. Então, isso causou no Chile um estrangulamento muito grande, ao ponto de que a ex-presidente Michelle Bachelet, de centro-esquerda, estruturou um pilar social semelhante ao nosso BPC para contribuir com algo em torno de 120 a 210 dólares a mais para os aposentados melhorarem a sua renda. Então, aqueles aposentados que ganhavam, em média, 60% do salário mínimo chileno, tinham direito a um benefício parecido com o nosso BPC, né, que era o chamado pilar social, que ajudava a complementação da renda para que esse aposentado tivesse minimamente uma condição de vida adequada no final da sua vida. Bom, recentemente, inclusive, o Sebastián Piñera, ele admite uma contra-reforma ao que foi feito na época do Pinochet,
admitindo que as empresas passem a contribuir com 4% sobre a folha de pagamento para o fundo previdenciário dos empregados, né? Ou seja, o Chile agora está começando a rever que aquele modelo previdenciário que foi adotado, ele não atende às necessidades básicas da população quando se aposenta. E aí, curiosamente, hoje, terça-feira, o Brasil está iniciando a última etapa da aprovação da sua reforma da Previdência. Felizmente ou aparentemente, no lampejo de bom senso, o Congresso Nacional recusou a tese da capitalização da Previdência, né? Mas isso pode ser transitório, porque o governo brasileiro já sinaliza mandar um projeto de capitalização previdenciária. E a quem interessa é todo esse jogo neoliberal. O Estado neoliberal, quando ele é implantado, ele prega na grande mídia que o Estado é inchado e que o Estado tem que ser reduzido. Se você observar só o que é falado na grande mídia nacional, é que o servidor público é o câncer do Estado brasileiro, que o servidor público ele consome muito do orçamento da União, que o Estado é muito grande. O presidente está agora atualmente no Japão e vai visitar aí todo o Oriente Médio, oferecendo nossas empresas estatais à privatização, aos grandes grupos internacionais. Por quê? Porque a estratégia do capital ou da política neoliberal é exatamente enxugar o tamanho do Estado para que o Estado deixe de prover as pessoas em saúde, em educação e em previdência. E as pessoas passam a consumir esses produtos da iniciativa privada. É o que aconteceu no Chile. Os velhos chilenos, os velhinhos chilenos, para terem saúde, precisam pagar um plano de saúde. Para terem educação dos seus filhos, dos seus netos, precisam pagar por isso. E se aposentam com 60% do salário mínimo chileno. Ou seja, aí a conta familiar não fecha. A boa parte desse PIB chileno é mais elevado que o Brasil. Uma grande contribuição disso é a mineração de cobre. O Chile é um dos maiores exportadores de cobre do mundo e isso garante à economia chilena, né, um PIB per capita elevado. Entretanto, isso é uma enganação porque, embora o PIB per capita seja da ordem, né, estimativa de 25 a 28 mil dólares, esse PIB ele na verdade se concentra na mão de uma minoria. O Chile, como eu já disse, tem uma das mais elevadas taxas de concentração de riqueza do mundo. E o Brasil, de repente, começa agora em 2019, querer seguir o caminho do Chile lá da década de 80, iniciando um processo de privatização em massa das estatais brasileiras, adotando um sistema de austeridade fiscal, com uma reforma da Previdência que a gente sabe que vai reduzir o valor do benefício, que vai dificultar a aposentadoria. Eu já falei isso aqui várias vezes em outros vídeos. E isso vai descambar para quê? Para que as pessoas passem a comprar títulos de capitalização, títulos de aposentadoria, fundos de pensão, para poder garantir a sua aposentadoria futura. O curioso é que existe ao redor do Brasil uma aura de capitalistas observando os movimentos da economia brasileira no sentido de investir em capitalização previdenciária, em fundos de pensão previdenciária, investir em educação superior privada. Então, quer dizer, existe uma aura em torno do Brasil que está atraindo o capitalista rentista, que é aquele capitalista que não está preocupado em gerar emprego, ele está preocupado em gerar ganho na bolsa, ganho no mercado especulativo. Eu vou colocar para vocês aqui um exemplo. Aqui em Teresina, né, que é a cidade onde eu vivo, uma faculdade tradicional, que inclusive eu fui funcionário, fruto do trabalho de educadores locais por anos, foi vendida para um grupo internacional, norte-americano. Esse grupo, um grupo que, com fundo de aposentadoria americano, compra empresas pelo mundo afora para investir em negócios de lastro de longo prazo. Essa faculdade, num espaço de 3 anos, 4 anos, já foi vendida para 3 grupos internacionais diferentes, passando de um para o outro.
Ou seja, esses grupos chegam ao Brasil para investir no negócio e na hora que o negócio atinge o nível que eles querem, eles passam adiante. Ou seja, eles são beija-flores, eles chegam com o capital para investir no local. Se o local está rendendo bem, quando chega no teto do rendimento que eles acreditam que pode chegar, eles vendem e passam adiante, ou seja, fica muito pouco para o desenvolvimento local. Na verdade, é um jogo financeiro que o mercado faz a economia girar para que pequenos grupos cada vez mais estejam privilegiados. E um detalhe importante é que esses fundos de capitalização, esses fundos de aposentadoria, eles têm taxas administrativas relativamente elevadas. Então, na verdade, o que se quer com esse processo de reforma da Previdência à la chilena é jogar as pessoas, o trabalhador brasileiro, no mercado de capitais para que ele possa, com o seu suor, injetar dinheiro nesse mercado de capitais e esse mercado de capitais vai especular com esse dinheiro. Ele vai comprar normalmente título da dívida pública, ele vai comprar normalmente uma faculdade que tem uma perspectiva boa de crescimento e vai vender aquilo algum tempo depois para que com aquele rendimento ele possa ratear entre os participantes do fundo de capitalização ou do fundo de aposentadoria. A grande questão ou as grandes questões são: a volatilidade do mercado financeiro é muito grande, então de repente você está jogando suas economias num fundo de aposentadoria que está investindo mal o teu dinheiro e isso pode levar a uma derrocada muito grande no teu futuro. É o que houve, por exemplo, com a Previ dos Correios. Né? Uma outra coisa é que a gestão desses fundos de capitalização, desses fundos de pensão, ela é pouco transparente. Não há mecanismos de transparência para que as pessoas que estão contribuindo com aquele fundo acompanhem mais proximamente o que está acontecendo com a gestão daquele fundo, sem se falar as taxas administrativas que levam, né, esse recurso para os grandes bancos aumentarem os seus lucros. Então, na verdade, o Brasil quer adotar um modelo que foi adotado pelo Pinochet lá na década de 80 e que os chilenos já comprovaram que não funciona e que desde Michelle Bachelet e até o próprio Sebastião Pinheira já admite ter que fazer contra-reformas para ajustar o que foi feito em relação à política neoliberal chilena que foi implantada na década de 80. Então, o Brasil aparentemente está querendo entrar por um caminho que o Chile está fazendo o caminho contrário. E aí eu coloco para vocês de uma maneira muito clara que, na verdade, todos esses movimentos de rua que estão acontecendo no Chile, no Equador, já ocorreram no Peru, estão ocorrendo, por exemplo, na Espanha, na Inglaterra, no Iraque, então quer dizer, na Síria. Esses movimentos de rua dão conta de uma insatisfação grande, e eu coloquei isso no vídeo de ontem, das populações mundiais com o modelo capitalista neoliberal que está sendo implantado em algumas regiões do mundo. Esse modelo é um modelo que concentra mais riqueza na mão de poucos, que amplia desigualdades, e é um modelo que tira a mão do Estado de cima daquelas pessoas que necessitam da mão do Estado. Ou seja, o Estado historicamente foi concebido como um organismo que atende a população de maneira a reduzir as desigualdades e o modelo neoliberal ele ataca exatamente esse ponto. É diminuir o tamanho do Estado para forçar que as ações que o Estado deveria prover à população, principalmente mais vulneráveis, sejam privatizadas. E essas ações iriam então para o mercado rentista para aumentar o ganho dos capitalistas de uma maneira mais robusta. Então isso é que está causando no mundo inteiro esses movimentos de revolta, porque a população ela é oprimida até um certo ponto. Chega um ponto de opressão em que a população está tão vulnerabilizada que ela não tem mais nada a perder. Nesse ponto que ela não tem mais nada a perder, a panela de pressão estoura. E as revoltas começam, então, a pipocar pelos diferentes locais, como está acontecendo atualmente. O Brasil precisa, portanto, refletir bastante sobre esse caminho que o Chile está percorrendo,
percorreu no passado e está percorrendo de volta agora, porque se nós entrarmos nessa, daqui a alguns anos, o que está ocorrendo hoje no Chile será o espelho do que ocorrerá no Brasil daqui a algumas décadas. Então nós precisamos realmente fazer essa reflexão, porque nosso futuro é que está em jogo. Forte abraço a todos e até a próxima.